Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. E aí, meninos e meninos, vocês sabem como cuidar, quais os cuidados e como cuidar das suas suculentas agora na época do verão? Por quê? Época do verão tem dias que é aqueles dias de excesso de sol. E de repente vem aquele excesso de chuva, como aconteceu aqui em São Paulo. Eu sou aqui de São Paulo, capital paulista, então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para poder ajudar principalmente as meninas e meninos que estão iniciando aí no cultivo das suculentas. E também tirar aqui algumas dúvidas de algumas meninas e meninos que me deixaram perguntando sobre esse assunto. Lu, e agora na época do verão? Como fazer com as nossas suculentas, né? Para evitar aí o excesso de sol, evitar aí o excesso de chuva. Quais os cuidados? Então vamos lá que eu vou mostrando as minhas menininhas para vocês e já vou explicando para vocês como que eu cuido aqui. Espero aí poder ajudar vocês, ok? Quero falar também aqui pra vocês, pessoal, que os meus cuidados que eu passo aqui pra vocês, o que eu faço aqui, não significa que é uma regra para vocês, meninas e meninos que estão iniciando agora, fazerem aí também. Mas evitar aí algumas coisinhas que eu vou falar aqui pra vocês, tá bom? No decorrer aí do meu cultivo, desses meus 3 anos e meio, eu tenho observado, eu tenho aprendido bastante coisa e sempre estou aqui compartilhando com vocês, tá? Ó, agora mesmo, vocês estão vendo que elas estão todas molhadinhas, ó. Pegaram aqui um excesso de chuva agora, tá? Primeiro de manhã estava aquele solzão, né? Porque a época do verão é isso. O dia inteiro, aquele solzão, aí de repente à tarde vem aquela chuvarada. E aí, será que todas as suculentas, elas suportam? Pessoal, a maioria das minhas suculentas aqui, graças a Deus, elas são muito resistentes. Porque aos pouquinhos, eu fui adaptando as minhas suculentas a se tornarem mais resistentes ao tempo, à chuva e ao sol. Primeiro que tudo, para vocês começarem a ter a sua suculenta no tempo, sol e chuva, vocês precisam adaptarem elas aos poucos. Chegou com a sua suculenta nova na sua casa, vai colocando ela no solzinho da manhã. Pelo menos 2, 3 horinhas aí no solzinho da manhã. No local com muita claridade, muita circulação de ar e deixa aí. Vem a chuva, deixa tomar aquela primeira chuvinha também. Porque o melhor adubo que existe para as nossas suculentas é a chuva, a água da chuva, tá? Agora nessa época do verão, seca muito rápido o substrato. E haja água pra gente estar regando essas menininhas. Mas também o que é bom agora na época do verão, que vem as chuvaradas também. Só que tem um porém. Nessa época do verão, acontece muito de vir aquelas chuvas com granízios. Aí pode estar machucando as suas suculentas. Então, se você tem um espaço e puder fazer isso aqui que eu fiz, ó. Colocar um sombrite, como eu coloquei aqui. Eu estou no quintal de mãe, tá? Colocar um sombrite para proteção nessa época que vim essas chuvaradas, né? Com granízio. Quando vinha o sol muito intenso também, para não queimar, porque agora na época do verão, é uma época que o sol ele vem muito, muito intenso mesmo. E tem suculentas que são super fortes, mas já tem algumas que é um pouco mais sensível a temperaturas tão altas, né? Já aconteceu aqui em São Paulo de chegar a uma temperatura de quase 40 graus. Apesar que as minhas aqui, as bichinhas são resistentes, são fortes. Mas eu fui adaptando aos poucos, não só isso, como eu expliquei pra vocês no comecinho do vídeo, do tempo de deixar aí pra ir adaptando aos poucos, mas também o que eu faço, o preparo que eu faço aqui com elas, que é o quê? Suculentas que pegam muitos dias de sol, suculentas que são cultivadas no sol, elas precisam e necessitam aí de um cuidado a mais em questão de adubar as suas plantinhas. Existem aqueles adubos de liberações mais lentas, como também existe outros adubos aí. O adubo que eu uso aqui, nas minhas, há mais de 3 anos e meio, é a misturinha da água da farinha de osso. Vou deixar aqui na descrição para vocês verem como é que prepara. Para vocês verem como é que prepara, porque eu só uso a misturinha da água da farinha de osso. Por que eu só uso a água da misturinha da farinha de osso? Pessoal, é o único adubo que eu acertei aqui, que deu super, super certo aqui para as minhas suculentas. Em quanto tempo eu adubo as minhas suculentas? Época de frio, eu adubo a cada 30 dias. Agora, na época do verão, que tá chovendo muito, que eu tenho que regar um pouco mais, aí eu sempre tô adubando a cada 15 dias, eu tenho que estar fazendo esse preparo e tá adubando as minhas menininhas. Precisa ser só com a misturinha da água? Não, vocês podem pegar aí a farinha de osso, tá?
pegar uma colherzinha e colocar ao redor dos seus vasos. Você vai estar adubando as suas plantinhas, vai estar dando mais ferro, mais vitaminas aí para elas, tá bom? Porque senão vai começar a ter problemas, né? E agora, nessa época do verão, além de vocês se preocuparem aí em questão da chuva, dos cuidados para não pegar chuva de granizo, dos cuidados para não pegar sol com excesso, para não queimar elas, tá? Pode acontecer de queimar, como também pode acontecer de não queimar, que é folha seca, tá, pessoal? O que vocês têm que fazer também? Vocês procurem também observar aquela suculenta mais sensível. Sempre existe uma ou outra mais sensível. Ó, passou a chuva, esse é o trabalho que eu faço. Tirar todas as folhinhas secas que tiverem, tá? Porque agora nessa época, é uma época também que prolifica muito fungo, cochonilha, pulgão, fungo do olho negro, fungo do olho preto, principalmente cochonilha e pulgão. Essa época do verão é a época que mais prolifica. Então não deixe. Passou a chuva, vai lá e olha. Um dia sim, pelo menos um dia sim, um dia não. Dá uma olhada no seu jardim, como é que está a sua suculenta, os seus vasinhos. Se estão tudo bem, né? Se não tem folhinha melada, se não tem folhinha seca, para vocês poderem retirarem, para evitar esse tipo de problema aí nas suas suculentas, ok? Uma outra dica que eu quero passar para vocês. A época do verão é uma época também muito boa para você estar multiplicando as suas mudinhas. Apesar que eu multiplico as minhas mudinhas o ano inteiro. Não tem época, tá, pessoal? Mas essa época do verão é a melhor época que tem aí. Para vocês fazerem poda, multiplicar suas mudas, fazer mudas aí para aumentar o seu jardim. Fazer mudas aí para você até fazer até para revender, né? Como tem algumas meninas que me pediram também, inclusive meninas que estão me pedindo, né, dicas de como vender suculentas. Meninas, já tem vídeos aqui, tá? Vou deixar aqui na descrição, mas também depois eu vou vir com outro vídeo aí pra vocês, tá bom? Ó, você está multiplicando as suas mudinhas. Essa é a melhor época também, tá? Outra coisa também que nós devemos fazer aqui, gente, prevenir as nossas suculentas para não vir pegar fungos, né? Como assim? Prevenir com o quê? Eu vou falar, pessoal, o que eu utilizo aqui, tá? Olha, gente, meus vasinhos que eu tinha feito da copa, como está lindo, ó. Olha que perfeição de Deus, gente. Fala a verdade. Tá muito, muito, muito lindo, né, ó. Olha só, tá perfeito. Gente, o único produtinho que eu utilizo aqui para prevenir as minhas suculentas de fungo, cochonilha, pulgão, é o Botox, o sulfato de cobre. E eu gosto muito também de prevenir as minhas suculentas, não só prevenir, como ajudar também elas a crescer muito, com a misturinha da água oxigenada. Tenho todos esses vídeos aqui na playlist de dicas de cultivo, tá? Então, dê uma olhadinha aí como preparar essas misturinhas que vocês vão ter muito sucesso. Para os berçários, eu gosto muito de usar a misturinha da água da canela. Tenho obtido muito sucesso e tenho tido muitos resultados positivos aqui. Este ano que passou, de 2022, foi um ano que eu menos perdi suculenta. Eu perdi muito pouquinhas suculentas, porque eu comecei a colocar em prática essas dicas que eu tô passando para vocês e eu tô tendo muito, muito sucesso. Olha essa bacia que eu plantei aqui. Essas suculentas faz poucos dias, bem dizer, um mês mais ou menos, que eu plantei essas suculentas aqui. Eu já vou ter que precisar fazer um novo replante nelas. Principalmente essa daqui tá crescendo muito, essa também. É outra coisa que eu quero conversar com vocês também depois, que eu for refazer os meus arranjos daquelas suculentas que crescem muito rápido e aquelas que têm um crescimento mais lento. Vou estar passando aí pra vocês essas dicas também, tá bom? Ó, no copo descartável também, tá vendo, ó? Olha que coisa mais linda. Então, vocês fazendo esse tipo essas dicas que eu tô passando aqui pra vocês, agora na época do verão, vocês vão ter muito sucesso aí no seu cultivo, você não vai perder, tá? Aí, o que vocês também podem observar? Vocês estão vendo essas suculentas que tem a folhinha um pouquinho mais fina? Essas são um pouco mais sensíveis aí a sol muito intenso. Então, procure tomar cuidado, tá? As mais gordinhas já não tem problema. Mas essas mais fininhas, eu percebo que elas desidratam muito mais rápido. E elas podem queimar também aí no excesso de sol, tá? Sobre a chuva, as minhas ficam todas na chuva. Tem aquela que eu fico preocupada às vezes, né? Aí eu preciso tirar, depois de, vamos supor, aqui em São Paulo choveu hoje, vamos supor que chove amanhã, depois e depois. Depois de uns 5 dias que eu vejo que tá todos os dias chovendo, eu vou lá e tiro. Agora, uma outra preocupação
que essa é a principal nessa época do verão. A sua suculenta pegou aquele solzão intenso, quente, 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 quente. De repente, do nada, vem uma chuvarada, aí molha a sua suculenta, fica toda molhada, o substrato, tudo aí molhado, cheio de água aí da chuva. Aí acontece de repente, vem aquele solzão de novo, no mesmo dia. O que pode acontecer? Pode acontecer de o caule da sua suculenta cozinhar, apodrecer e vocês perder. Então, fique atento com essa dica principal. Essa é uma das dicas mais principais que eu quero passar para vocês. Se no mesmo dia veio aquele solzão, de repente veio aquela chuvarada e de repente vem um solzão de novo, cuidado. Observe para que vocês não percam aí as suas suculentas com um apodrecimento de caule, pessoal. Isso acontece muito agora nessa época do verão, tá? É o que já aconteceu comigo lá atrás e às vezes ainda acontece. Pode acontecer de eu esquecer, né? E apodrecer, eu perder aí alguma suculenta por excesso de água e sol. Isso pode acontecer muito, tá? Se na sua cidade é um local que não chove, que nem aqui em São Paulo, agora na época do verão, procure regar mais a sua suculenta. Suculenta necessita de água para poder se desenvolver melhor, tá? Tem que regar a sua suculenta. Claro que não todos os dias, mas se é um local, uma cidade que é muito seca, procurem regar as suas suculentas pelo menos um dia sim e um dia não, para que elas venham continuar se desenvolvendo e ficando lindas, tá? Porque elas precisam e necessitam de água sim, tá, pessoal? Jamais deixar uma suculenta em um cacto por muitos e muitos dias aí, sem uma água, sem uma rega. Principalmente agora nessa época do verão, porque senão vai desidratar muito e elas podem aí ficar tudo murchinha, tudo enrugadinha. Quando você vê que a sua suculenta, o seu cacto tá murchinho, tá enrugadinho, é certeza que é precisando aí de uma água, tá? De uma rega. Regar eles urgentemente, tá? Não deixe ficarem aí muito seco não, tá bom, pessoal? Procure investir também em substrato, né? Que vocês percebam que ele também segura aí um pouquinho. Apesar que eu não troco, tá, pessoal? Aqui não tem esse negócio de trocar, sempre o mesmo substrato. Inclusive, vou deixar aqui na descrição como preparar o meu substrato. O que eu preparo aqui é bem fácil, bem prático. Não é para vocês ter que fazer uma regra, mas quem sabe se não ajuda vocês aí também, né? Porque às vezes as dicas, as ideias que eu dou para vocês aqui, com os meus substratos aqui que eu faço, né? Possa ser que te ajude aí também, né? E vocês também consigam aí na sua cidade. Porque nem sempre, às vezes, a gente acha a mesma coisa que eu falo aqui para vocês, tá? Então sempre é assim. Olha como tá linda essas latinhas, né, gente? Suculentas plantadas em lata, a gente fica perfeito, perfeito. É aquilo, a sua suculenta não se desenvolve, taca na lata, que depois vocês vão ver esse resultado aqui, ó, lindo, ó. Olha isso, ó. Suculentas super, super saudáveis, tá? Muito, muito lindas, se desenvolvendo muito bem, tá? Então, observe aí também o substrato, tá? Que isso também vai ajudar bastante vocês aí, principalmente quando você for fazer um novo replante. Outra coisa, pessoal, invista na poda. Eu tô precisando aqui passar a tesoura, a faca aqui, ó, em várias suculentas. Essa semana eu vou tentar fazer isso aqui, tá? Cortar, tirar algumas mudinhas para venda, né? Outras para fazer mais arranjos e voltar trazendo vídeos para vocês, passando dicas aqui para vocês, tá bom? Invisto nessa época do verão que vocês vão ter muito, muito sucesso. Tá, pessoal? Vocês fazendo essas diquinhas que eu estou falando, em termos de adubar, em termos da prevenção, em termos também de fazer poda, né? Cortar, né? Tirar mudinhas aí. Olha como cresceu, gente, essa suculenta. Olha isso. A Mona Lisa, né? Nessa lata, ó. Cresceu muito, 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 gente. É impressionante. Isso aqui também é efeito não só da chuva, como do sol, como da lata. E por adubar, cuidar, né? Prevenir minha bichinha, porque eu sempre tô prevenindo elas aqui e adubando. Gente, esse adubo da água da farinha de osso é um adubo excelente, tá? Não tem problema com ele. Olha esse cacto que lindo. Olha. Ele cresceu bastante. Aqui é uma lata, né? Que eu plantei ele com palavras positivas, tá? Ó. E ele tá muito lindo. Eu ganhei esse cacto da minha amiga. Olha como tá perfeito, gente. Tá muito, muito lindo. As latinhas também, ó. Tá vendo? Vocês fazendo isso que eu tô falando aqui pra vocês, colocando em prática todas essas diquinhas que eu estou passando pra vocês, de adubar, né? Observar o sol, o excesso de sol aí pra não queimar.
né, ter essa proteção do sombrite. Se você não puder colocar uma proteção de sombrite, pelo menos observe, então, aquela que é mais sensível, tá? Esse sombrite meu é de 35%, tá, pessoal? Eu comprei no Mercado Livre, tá bom? Não, na época não foi tão caro, não. Foi baratinho, tá? Então, é vocês fazerem isso. Tem um espaço aí, façam isso, né? Que vocês vão ter sucesso aí e não vão perder suas suculentas aí por queimadura, por excesso de sol, né? Agora, sobre a chuva, deixa elas tomar um pouquinho de chuva, sem problema nenhum, tá? Que aí vocês vão ter, ó, suculentas assim, ó. Todas assim, super saudáveis, crescendo muito e tendo muito, muito sucesso aí no seu cultivo, tá, meninas e meninos? Então, são umas dicas fáceis, práticas. Se vocês colocando em prática, vocês vão ver que vocês vão ter muito sucesso. Olha o tamanho dessa coisa mais linda, gente. Foi feita por folha, ó. Olha que coisa mais linda. Olha só, gente, ó. Então, tem muita coisa aqui. Depois eu vou vir com um vídeo aqui com vocês também, passando mais algumas dicas pra vocês, para ajudar vocês aí também, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento fazer um vídeo pra tirar a sua dúvida também. Tá bom, meninas e meninos? Será que eu consegui ajudar vocês com essas diquinhas de hoje? Dicas bem fáceis, né? Pra gente poder cuidar das nossas suculentas aí agora na época do verão. Essa época aí que é bastante chuva e bastante sol, né? Como cuidar dessas menininhas e dos nossos cactos. Olha, gente, muita bagunça por aqui, mas ainda não tô podendo fazer esforços, né? Estou com caterto, tenho que tomar cuidado. Mas tô aqui olhando minhas bichinhas, tá bom, pessoal? Então, meninas e meninos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau!